mas a doutora Roberta é otorrinolaringologista, o doutor Eduardo pneumologista. Para você que está abrindo o programa, nos vendo agora, nós estamos falando sobre infecções respiratórias e nós estávamos falando sobre frio e eu e a Ana acabamos falando mais do que os entrevistados e cortamos o doutor Zettler. É verdade. O que tu estava querendo falar sobre o frio? Tá. Na verdade, então, tem muitos mitos sobre o frio. Na verdade, se frio fosse um problema, né, a gente não teria esquimós. Né? Nos países escandinavos seria um deserto, né? Todo mundo ia morrer de frio, de doenças provocadas pelo frio. O frio em si não é o problema maior. O inverno, na verdade, o frio do inverno, o problema maior é as mudanças de hábitos em decorrência do frio. Por exemplo, né, viver em aglomerados, viver em locais fechados, né, sem ventilação, né, onde facilmente se transmitem então as infecções virais, principalmente de uma pessoa para outra. Né? Então o problema maior não é o frio em si, mas sim essa modificação nos nossos hábitos. Né? É muito mais comum então, né, a transmissão dessas doenças no frio, porque as pessoas estão mais juntas, estão mais... Né? Então, por exemplo, as crianças, que são talvez as que sofrem mais com o frio, né? Nada é mais insalubre, né, mais perigoso do que uma escolinha, uma creche, com várias crianças. Sempre vai ter alguma criança, vai estar gripada, vai estar resfriada, né, vai transmitir para vários coleguinhas, os coleguinhas vão transmitir em casa. Né, então, aquele é um ambiente totalmente propício para essa propagação dessas infecções, principalmente as virais, né, que acabam então sendo uma decorrência desse aglomerado. Né. Claro que o frio também provoca alterações, ele resseca o muco, né, que reveste toda a nossa via aérea, aquele muco brônquio, o muco que reveste toda a via aérea, desde a parte de cima até a parte de baixo. Esse muco fica ressequido. O muco ressequido favorece a lesões nesse epitélio. Né? Então, aquilo que a gente estava comentando no bloco anterior. Então, claro que o frio acaba tendo repercussões diretas no trato respiratório. Tem como a gente hidratar ele? Fica tomando água, coisa assim? Não resolve muito. Resolve, né? Então a hidratação, tomar líquido, tomar, né, água, líquido, qualquer tipo de líquido em abundância, né, é uma das principais medidas profiláticas, né, para deixar esse muco mais fluido, mais hidratado, menos ressequido e menos propenso a lesões nesse epitélio. Tá, mas por exemplo assim, escolinhas a gente não tem como evitar aglomerado, porque enfim, os pais trabalham, tem que levar as crianças para as escolinhas. Mas o que tu sugere, tipo, como assim evitar aglomerados, por exemplo? Manter as janelas mais abertas. Isso. Por exemplo, a gente trabalha em consultórios, tá? Manter as janelas mais abertas, tu acha que ajuda a evitar... A ventilação do ambiente é o principal. Tu não pode deixar uma sala totalmente fechada, tem que ter alguma circulação de ar. Né? Porque é muito comum a gente liga os ar-condicionados, né? E daí o ar-condicionado vem outro problema. Que o ar-condicionado, sim, é um problema até talvez mais sério do que o frio, porque o ar-condicionado ele resseca muito o ar. Né? Então esse ar ressequido, né, pelo ar-condicionado, isso sim é muito capaz de provocar então mais lesão ainda no epitélio das vias aéreas. Então, na verdade, o ar-condicionado acaba não resolvendo o problema, né, amenizando talvez a questão do frio e tal, né, mas resseca ainda mais o ar. Né? Então, na verdade, não existe uma solução. Não vou recomendar que as pessoas deixem as janelas todas abertas a 0 graus, né? Porque daí vão sentir frio, né? Mas tem que ter alguma maneira de ventilar o ambiente, não deixar sempre fechado. Quando as crianças saírem da sala, deixar ventilar bastante. Se ligar o ar também pode colocar uma panelinha com água, né? Isso. Que não fica tão... Essas medidas simples assim também ajudam a diminuir o ressecamento desse ar. E talvez assim, eu acho que uma sugestão também... Nebulizador, né? Deixar um desses aparelhos que existem de umidificação do ar. Não só a panelinha, mas se vai ligar o ar, de repente, deixar um umidificador de ar junto. E procurar né? soluções melhores, né? Porque uma coisa que eu noto, por exemplo, assim, as pessoas têm pouca criatividade, né? Fim de semana, todo mundo se enfia dentro de um shopping. Exatamente. Né? Então, eu acho que não deve ter lugar melhor para pegar uma uma virose no inverno, né? Todo mundo vai para um lugar que é um aglomerado, né? Fechado, sem... Na verdade, ventilação. São coisas às vezes difíceis de evitar. Né? No frio a gente não vai para parques, né? A gente acaba indo para lugares fechados. Né? Então esse é um problema inerente à estação mesmo. É o inverno, né? Quando o pessoal vai consultar, a gente estava comentando isso agora há pouco no intervalo, ameaço de pontada de pneumonia, né? Que é muito comum o leigo falar isso. Não, tem um ameaço de pontada. Ou pontada dupla,
Na verdade, isso não existe, né, Zé? Não, ameaça. Ou é pneumonia ou não é pneumonia. Não existe o meio grávida, né? Ou está grávida não está, ou tem pneumonia ou não tem pneumonia. Né? Então, ameaça de pneumonia não existe. Essas pneumonias bacterianas, elas infectam com facilidade também? Uhum. Então, dentre as pneumonias bacterianas, a mais comum é pelo pneumococo. Né? O pneumococo, na verdade, ele é uma bactéria que coloniza, que habita normalmente as nossas vias aéreas. As vias aéreas superiores são colonizadas em pessoas normais, saudáveis, né, por pneumococo. Daí, geralmente, o que acontece, né, que predispõe à ocorrência de uma pneumonia é uma infecção viral. Começa, então, geralmente... Todo mundo já ouviu dizer que ele tinha uma gripe que virou uma pneumonia. Na verdade, não é que a gripe vira pneumonia. A gripe, então, por uma queda imunológica que existe no momento da infecção pelo vírus, as células de defesa se deslocam para combater aquele vírus e deixam de vigiar aquela bactéria, aquele pneumococo, que normalmente habita aquela via aérea. Então, por essa queda transitória no sistema imunológico durante o quadro viral, né, favorece, então, a essa bactéria que normalmente não é agressiva, se tornar agressiva e causar, então, uma infecção bacteriana, secundária a essa infecção viral. Então, não é que o vírus virou uma bactéria, né? Existe uma falha no sistema imunológico, né? E daí a bactéria se aproveita dessa falha. A maioria das pneumonias são causadas pelo pneumococo? No Brasil, na maioria dos países, mais da metade, né, de 50%, 60% pelo menos das pneumonias são causadas pelo pneumococo. E esse tratamento pode ser caseiro? Digo caseiro, assim, o paciente obrigatoriamente tem que ser internado? Não, daí o que vai ter que ser avaliado frente a uma pneumonia é se o paciente tem algum critério de gravidade, tem alguma alteração, né, no exame físico, uma pressão muito baixa, uma frequência respiratória muito acelerada, algumas alterações. Existem vários critérios que são avaliados para determinar qual é o paciente que tem alto risco de ter alguma complicação da pneumonia. Então, nesses pacientes de alto risco, está sempre indicada a internação, mas boa parte desses casos, a maioria até desses casos, em pessoas jovens principalmente, né, são casos que podem ser tratados ambulatorialmente em casa. Eduardo, uma coisa que a gente podia chamar um pouquinho a atenção, porque muitas pessoas que estão nos assistindo deixam para procurar o socorro, às vezes até em cima muito do laço, né? Então, quando chegam a procurar, já tem que ser baixado. Mas eu nunca ia imaginar que o que eu tinha era uma pneumonia. Eu tenho muitos pacientes que contam, nossa, eu quase morri. Chegam assim no final do inverno e dizem, doutor, eu não vim porque eu quase morri. Eu achava que eu tinha só uma gripe e quando eu fui ver, eu tinha pneumonia nos dois, eu estava com pneumonia dupla, quase morri e tal. No fim, tive que ficar baixado. Sim. Como é um sintoma que a gente pode saber que está na hora da gente procurar um médico, gente? Não é só uma gripe. Qual é um sintoma assim, para os nossos amigos que estão nos assistindo saber, não, tá na hora, não é apenas uma gripezinha, porque existe muito esse negócio. Tô com uma gripezinha, vou tomar um antigripalzinho, vou me cuidando em casa. Como que eu posso saber que eu vou procurar o médico? É uma ótima pergunta. A gente sabe que o vírus, os vírus em geral, eles têm um ciclo dentro do organismo. Então, uma gripe, ela vai durar de 3 a 5 dias, em média, né, no máximo. Né? Então, um quadro que parece uma gripe persistente, assim, que durou mais de 5 dias, o paciente continua com febre, né, não está melhorando, né? Se surgem outros sintomas, por exemplo, a secreção, a tosse, o catarro fica mais amarelado, né? A febre persiste, não cede com antitérmico, tem que estar toda hora tomando antitérmico. Surge algum outro sintoma associado, por exemplo, alguma dor para respirar, então a famosa pontada de pneumonia, acontece porque quando o paciente inspira, quando enche o pulmão, ele sente uma dor, tipo uma pontada, né, que é o reflexo da inflamação da pleura. Quando a pneumonia chega até a pleura, daí que o paciente tem dor. Isso não acontece numa gripe. Uma gripe não tem por que ter dor quando respira, dor em pontada. Esse é um sintoma assim, muito sugestivo de alguma complicação que pode estar acontecendo. Mas às vezes até os pacientes têm um pouco de dor de tanto tossir. Isso às vezes confunde. Então às vezes tem que confundir. Tem paciente que chega na emergência, a gente que atende em emergência, com dor no pulmão, né, na região torácica, posterior, de costas, com muita dor respiratória, mas é de tanto tossir, na verdade, é uma dor mais muscular. Daí, para tu diferenciar, tu tem que perguntar para ele se dói quando se movimenta, dói quando aperta, dói a palpação. A dor da pneumonia não vai doer quando se movimenta, nem quando palpa, nem quando aperta, quando se vira. Né? Isso é característico de dor osteomuscular. Mais na respiração, né? Exatamente. A dor da pneumonia, ela dói só quando respira, não dói quando palpa, quando vira. Mas em geral, passou de 5 dias a gripe e ter alguma dor ao respirar,
procura o médico. Sempre. Eu acho que a orientação da busca pelo profissional médico, ela é sempre importante, né? Essa automedicação e o tratamento que seja domiciliar, ele tem um limite. Febre alta, tosse com muita expectoração, com muita secreção, eventualmente a tosse, então, com raias de sangue, algumas coisas assim que a gente tem que... é sinal de alerta. Então, as febres altas persistentes, mau estado geral. E falando em automedicação, antes que eu perca o fio da linha. Hoje em dia não tem mais como tomar antibiótico. Não, mas antigripal, por exemplo, e vitamina C. A gente começa a ficar gripado, todo mundo toma vitamina C, antigripal, chazinho, resolve tomar o antigripal, resolve tomar vitamina C quando a gente começa a ficar gripado? Para o laboratório deve... Pergunta para os dois aqui. A vitamina C, na verdade, ela enfim, existem algumas áreas, tipo ortomolecular, que dizem que alguns componentes que são bons, mas na verdade em excesso eu acho que nada é bom. E a gente, se tem uma boa alimentação, a gente vai ter a dose de vitamina C adequada e não precisa ficar tomando suplemento vitamínico. Mas de maneira geral, os antigripais, nos resfriados, então sim, a gente vai tratar com antigripais. Pode, por exemplo, eu pego uma gripe hoje, eu posso comprar um antigripal sem receita médica, se eu estou com dor no corpo? Eu acho que, na verdade, é sempre bom fazer uma avaliação médica antes, tá, né? Mesmo pegando uma gripe, um dia, de repente, tomar um analgésico, estou com um pouco de dor de cabeça, começa a fazer a lavagem nasal, não precisa entrar com uma medicação de algum antigripal. Por quê? Porque esses antigripais, a maioria das vezes, tem algumas substâncias que são contraindicadas para alguns pacientes. Então, o antigripal, por exemplo, para congestão nasal, ele tem alguns remédios que fazem a pressão aumentar. Então, um paciente que é cardiopata, que tem problema no coração, angina, isquemia, insuficiência cardíaca ou pressão alta, ele não deve ficar tomando esse tipo de remédio. Ele vai respirar muito bem e vai dentro do hospital depois, né? Aí vai ficar infartando 5 dias depois de ter tomado uma dose muito alta dessa medicação. Então, assim, esses antigripais, eles são bons, mas quando são indicados e bem indicados. Eu acho que a automedicação, ela é sempre... um problema. Deve ser evitada. Agora, soro fisiológico para lavar o nariz, umidificar a via aérea com nebulização, até um certo ponto, enfim, o chazinho quente que faz um relaxamento do corpo, que te faz sentir um bem-estar, que, enfim, algumas coisas de repouso domiciliar, então o repouso, essas coisas todas são sempre Mais uma dúvida caseira de mãe aqui. O nebulizador é bom para gripe também? Por exemplo, eu peguei uma gripe. É uma solução caseira eu fazer nebulização? Na verdade, a nebulização ela vai fazer uma umidificação, né, parcial, principalmente na inalação, quando a gente acaba, e o Eduardo pode falar um pouquinho depois disso, mas porque a nebulização a gente começa a fazer uma inspiração e a tendência é que a gente faça essa inspiração para entrar para a via aérea superior e inferior. Então, ele acaba fazendo uma umidificação das fossas nasais. Mas, para nós, para o otorrino, é muito melhor a lavagem nasal do que a nebulização. A nebulização vai funcionar para o pneumo. Para a gente, vai funcionar como uma umidificação, o vapor e aquelas microgotículas, então, vão fazer com que a tua mucosa fique umidificada, mas o que a gente quer geralmente é a higiene nasal. Que aqui lave com soro. Com lavagem nasal, para evitar a estase, porque só umidificar não vai me tirar aquela secreção, até ajuda do ponto de vista que tu vai assoar o nariz e vai fazer uma inspiração profunda, então ajuda, mas o mais importante para a gente é realmente a lavagem nasal. Lavar com soro. Deixa eu aproveitar que a gente está falando de pneumonia para acabar a história da infecção e a gente passar para a vacina tal, e algumas outras coisas. Sim. Diferença disso para tuberculose, diferença da pneumonia para tuberculose. Tá. Na verdade, as duas são doenças infecciosas, mas a pneumonia é um quadro, em geral, agudo, né, de início recente, de início súbito, ela evolui em questão de poucos dias, né? A tuberculose, em geral, é um quadro mais arrastado, um quadro de lenta evolução. O bacilo da tuberculose ele causa uma infecção lentamente progressiva, né? Então, ela nunca vai evoluir assim rapidamente como uma pneumonia. Então, os sintomas até muitas vezes podem ser algo semelhantes. Expectoração, da tosse, expectoração. A diferença é que na tuberculose a febre, em geral, não é muito alta. Na pneumonia, em geral, é uma febre alta. Então, é uma febre baixa, que acontece mais no final da tarde. A pessoa, em geral, emagrece, tem suores noturnos,
se sente fraca, cansada. Então, a tuberculose é um quadro clínico bem característico, né, mas a principal diferença é essa evolução bem mais lenta e bem menos agressiva do que a pneumonia, que é um quadro, então, agudo, com evolução de poucos dias. E eu acho que é importante a gente frisar que ainda tem bastante tuberculose, Não, está aumentando de novo. Tem né? muita E está tuberculose. aumentando. E o método para a gente evitar a tuberculose é lavar bastante a mão. Não, fazer a bastante tuberculose higiene. ela é transmitida por via Via aérea, né? gotícula, né? Então, Gotícula. gotículas de saliva. Então, o tuberculoso infectado, né, que não se trata, ao tossir, elimina no ar, né, microgotículas de saliva contendo o bacilo, então a pessoa pode inalar. Só o contato com tuberculoso. Isso, só o Não, contato com por exemplo, tuberculose. se eu tocar em alguma Não. coisa, não. Não, a única maneira de transmissão da tuberculose é por via aérea, né? De pessoa para pessoa, um doente não tratado infectar outra pessoa. Né? Nem toda pessoa que se infectar vai desenvolver a doença. E vai depender do seu estado imunológico, das condições gerais da pessoa. Né? Se as defesas da pessoa estiverem bem, ela vai combater aquele bacilo, a doença não vai evoluir. Né? Então, geralmente vai acontecer na pessoa que tem algum grau de imunodepressão, que anda com a imunidade baixa por algum motivo. Né? Mas então a transmissão é basicamente de pessoa para pessoa por via aérea. Não passa